O pai achava que sua filha havia morrido no naufrágio, mas 9 anos depois ele a viu novamente. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O litoral norte de São Paulo era o lugar onde Diego ia todas as manhãs há 9 anos. Não porque gostasse de ver o nascer do sol ou respirar o ar fresco como os outros turistas, mas porque foi ali que viu Laura pela última vez. 9 anos atrás, em um dia de março, o céu estava acinzentado e o vento cortava como lâmina. Diego, Laura e sua esposa Clara saíram para o mar em um pequeno barco da família. Era um presente de casamento dos pais de Clara, e os três costumavam velejar sempre que o tempo estava bom. Naquele dia, a previsão do tempo não indicava nada fora do normal. Mas apenas 2 horas após deixarem o cais, nuvens escuras começaram a se acumular, e o vento uivava como uma fera. Diego mal teve tempo de gritar: "Põe o colete salva-vidas", antes que uma onda, alta como um paredão, os atingisse. O barco balançou, bateu com força nas pedras e se despedaçou como uma caixa de fósforos sendo esmagada. Ele não se lembrava quanto tempo nadou, apenas do grito desesperado de Clara e de Laura sendo levada pela correnteza, o bracinho da filha lutando contra a água turva. Ele nadou até onde ela estava, conseguiu tocar o pulso da menina e mais escorregou. Um único escorregão. E então a silhueta de Laura desapareceu. Diego foi resgatado pela equipe de salvamento quando já estava desmaiado de frio. Quando acordou no hospital, a primeira pergunta que fez foi: "Cadê minha filha?" Ninguém respondeu. Apenas um colete salva-vidas rasgado havia sido encontrado, boiando a alguns quilômetros do local do acidente. Nenhum corpo. Nenhum outro vestígio. "Você precisa aceitar a verdade", Clara chorava ao lado do leito. Mas Diego não conseguia. Como poderia acreditar que Laura estava morta sem ver o corpo? Como acreditar que uma criança inteligente, que nadava bem, como sua filha, poderia simplesmente desaparecer? Durante 2 semanas após o acidente, Diego participou de todas as buscas ao longo da costa. Junto com pescadores locais, mergulhou entre as pedras, cavernas e redemoinhos. Nada. Ele discutiu ferozmente com a equipe de resgate quando decidiram suspender as buscas devido ao clima perigoso. "Vocês só seguem protocolo, não seguem o coração", ele gritou, os olhos inflamados de dor. Desde então, ele mudou. Tendo sido um engenheiro naval respeitado, Diego pediu afastamento por tempo indeterminado. Todas as manhãs, ele ia até o farol de São Sebastião, onde passava horas olhando para o mar. Silencioso. Solitário. Esperando por algo em que ninguém mais acreditava. Clara não aguentou o acúmulo da dor. Desenvolveu depressão e precisou de tratamento domiciliar por quase 2 anos. Diego tentou estar presente, mas era como um fantasma, com a mente sempre voltada para o mar. "Você já pensou em mim alguma vez? Ou só pensa em procurar uma criança que pode estar morta há muito tempo?", Clara gritou numa noite chuvosa. Eles se separaram após 3 anos de sofrimento. Clara voltou a morar com a mãe em Santos. 1 ano depois, Diego recebeu a notícia: ela havia morrido dormindo, vítima de uma parada cardíaca. Ele foi ao funeral, mas ninguém o recebeu. A mãe de Clara olhou como se ele fosse um assassino. "Se você não fosse tão obcecado, minha filha ainda estaria viva." Ninguém entendia sua obsessão. Para todos, Laura havia morrido. Mas Diego não acreditava. Aquela fé não tinha lógica, não precisava de provas. Era algo que pulsava em suas veias. Ele ainda se lembrava nitidamente da sensação de segurar o pulso da filha, ainda estava quente, ainda viva. Ele havia tocado. Só escorregou. Carlos, seu irmão mais novo, tentou tirá-lo daquele abismo de dor. "Diego, eu entendo, mas viver assim não é viver. Você precisa aprender a se perdoar." Diego não respondeu. Perdoar? Não. Ele não queria perdão. Ele queria a verdade. E assim o tempo passou. Manhãs observando o mar. Almoço com pão amanhecido. Tardes escrevendo no diário, tudo dedicado a Laura. Noite ouvindo fitas cassete. Dormindo ao som das ondas.
Não queria amigos. Nem um novo amor. Seu coração havia ficado no fundo do oceano, junto com a lembrança da filha desaparecida. Numa manhã como tantas outras, Diego estava em seu penhasco habitual, sob um céu cinzento. Pensava na idade já beirava os 50, cabelos começando a embranquecer. Se Laura estivesse viva, teria 14 anos agora. 14, já uma moça. E naquela noite, com o som das ondas se misturando à chuva do lado de fora, Diego percebeu que não podia mais viver apenas de esperança vaga. Precisava agir. Fazer alguma coisa. 3 dias depois, sua antiga empresa o chamou para um congresso de engenharia naval em São Paulo. Convidaram-no apenas por cortesia, como ex-consultor técnico. Inicialmente, ele pensou em recusar, mas então teve um estalo. E se o destino estivesse o tirando do litoral por algum motivo? O que o esperaria em São Paulo? Fez as malas num pequeno estojo. Antes de sair de casa, ficou um bom tempo diante da foto de Laura. Filha, se você ainda está em algum lugar deste mundo, e me dá um sinal. Trancou a porta e deixou o litoral norte de São Paulo, onde guardava 9 anos de dor. Em São Paulo, tudo era rápido, frio e indiferente. As pessoas passavam umas pelas outras como se ninguém se importasse se alguém estava vivo ou morto por dentro. Diego chegou à capital com o espírito de alguém obrigado a estar ali. Não estava empolgado com o Congresso de Engenharia Naval. Naquela tarde, após o evento, Diego arrastava os pés pela Estação da Luz para pegar o metrô até o hotel. O fluxo de gente era intenso, o som dos alto-falantes ecoava no ambiente. Ele parou diante de um café perto da entrada, onde o vidro refletia a luz do fim de tarde. E então, paralisou. A garota saiu do terminal ferroviário, cabelos castanhos longos presos de forma solta, corpo esguio, olhos castanhos escuros brilhantes. Mas o que fez o coração de Diego parar não foi o olhar, foi a pequena cicatriz atrás da orelha esquerda. Exatamente onde Laura se feriu ao cair do balanço aos 3 anos. Um detalhe que só a família conhecia. Não pode ser, ele sussurrou, os pés se movendo sozinhos, sem consciência. A garota vestia uma jaqueta jeans azul clara, carregava uma mochila cinza e andava apressada entre a multidão. Diego ignorou tudo ao redor, tentando segui-la. Mas havia muita gente. Gritos, empurrões, apitos de trem. Tudo parecia conspirar para afastá-lo dela. Quando finalmente saiu do terminal, ela havia sumido. Não pode ter sumido assim, ele ofegava, os olhos vasculhando os arredores em desespero. Perguntou a uma florista próxima, com licença, a senhora viu uma garota de cabelos castanhos, jaqueta azul, que passou por aqui agora há pouco? A mulher deu de ombros, e aqui passam centenas de pessoas por minuto, senhor. Não reparei. Perguntou a mais 2 pessoas, mas todos balançaram a cabeça. Diego desabou num banco de pedra, o coração disparado como se tivesse corrido quilômetros. Levou a mão ao peito, onde o coração não batia mais por sobrevivência, mas por uma fagulha de esperança que acabará de acender. Naquela noite, Diego não conseguiu dormir. No hotel barato no bairro da Bela Vista, abriu seu caderno e tentou desenhar o rosto da garota a cada traço. Não conseguia lembrar tudo, mas aquele olhar, aquela cicatriz, aquele andar. Não podia ser coincidência. Não podia ser alucinação. Laura, ele murmurou. Na manhã seguinte, em vez de voltar ao litoral norte de São Paulo como planejado, Diego mudou sua programação. Ligou pedindo mais uma semana de licença e começou a percorrer os arredores da Estação da Luz. Lembrava bem a direção em que a garota havia desaparecido, em direção ao bairro da Liberdade. Vasculhou ruas pequenas, lojas, sebos, cafés, e procurando em silêncio. Numa tarde, ao passar diante da livraria ou Canto das Palavras, parou por mais tempo. Não porque viu a garota, mas porque na vitrine havia um desenho de uma paisagem marítima idêntica ao penhasco do litoral norte de São Paulo. Ele entrou e perguntou. Com licença, aquele quadro, e é de quem? O dono da loja, um homem calvo chamado Martim Oliveira, respondeu, de uma estudante de artes. Ela às vezes vende aqui. Muito talentosa.
Diego tentou controlar a voz trêmula. Você sabe o nome dela? Não sei ao certo. Só sei que ela assina como L. Ramos. Costuma vir com alguns amigos. Ficam no Café Horizonte, do outro lado da rua. Diego agradeceu repetidamente e saiu da loja com as pernas bambas. L. Ramos. Ramos. Não Silva. Mas, se Laura estivesse viva, será que teria mudado de nome? Ele atravessou até o café. Pediu um café preto e sentou-se perto da janela, os olhos fixos na rua. Cada vez que a porta se abria, seu coração batia mais forte. Mas naquela tarde, nenhum rosto familiar apareceu. Naquela noite, ligou para Carlos pela primeira vez em quase 6 meses. Alô? A voz de Carlos soou surpresa. Carlos, sou eu. Diego. Aconteceu alguma coisa? Você ainda está em São Paulo? Eu vi uma garota na Estação da Luz. Parecida com a Laura. Muito parecida. Silêncio por alguns segundos. Você vai começar com isso de novo? Carlos suspirou. Você não entende. Você não viu o olhar daquela menina. Você não viu a cicatriz atrás da orelha esquerda que ela sempre teve. Eu. Me escuta. Carlos o interrompeu, a voz ficando mais ríspida. Você precisa de ajuda psicológica, Diego. Já se passaram 9 anos. Nós perdemos a Laura. Pare de se torturar. Você está errado. Diego respondeu, os olhos brilhando de raiva. Você não sabe de nada. Ele desligou. O peito subia e descia com força. A raiva fervia. Por que ninguém acreditava nele? Na manhã seguinte, ele foi até a delegacia local. Após quase 1 hora de espera, uma atendente o conduziu à sala do tenente Álvaro Costa, um homem de mais de 40 anos, sério, com olhos penetrantes. Senhor Silva, fui informado de que o senhor deseja solicitar acesso às câmeras da estação? Sim. Eu acredito que vi minha filha. Ela desapareceu há 9 anos em um naufrágio no litoral norte de São Paulo. Mas eu nunca acreditei que ela tenha morrido. Álvaro levantou os olhos, um pouco surpreso, depois voltou a digitar algo no computador. O senhor tem alguma prova? Nome da pessoa suspeita. Registro oficial da pessoa desaparecida? Tem o antigo boletim de ocorrência. E eu a reconheci. Tem uma cicatriz atrás da orelha esquerda, um sinal impossível de confundir. Álvaro suspirou, entendo seu sentimento. Mas, de acordo com os regulamentos, não podemos acessar as imagens das câmeras sem um motivo justificado ou ordem judicial. As câmeras da Estação da Luz armazenam imagens por no máximo 7 dias. Depois disso, são sobrescritas. Diego abaixou a cabeça sobre a mesa. Por favor, disse ele baixinho. Ela é minha filha. Álvaro ficou em silêncio por alguns segundos, depois falou com voz mais baixa, vou registrar seu depoimento. Mas não posso prometer nada. Ao sair da delegacia, Diego não disse uma palavra. Começou a chover. Ele se sentou nos degraus do prédio, deixando a jaqueta encharcar. 3 dias haviam se passado desde que viu aquela garota, e Diego já havia percorrido quase todo o centro de São Paulo. Durante toda a semana, só comia pão seco e tomava café preto. As pernas doíam, mas sua mente permanecia assustadoramente lúcida, como se o cérebro se recusasse a descansar enquanto o coração gritava por algo que ainda não podia explicar. Dessa vez, ele decidiu fazer algo mais arriscado, vir até a delegacia central e solicitar a verificação das câmeras de segurança de comércios nos arredores da estação. Antes disso, ele havia passado por uma loja de telefonia com câmera externa, e o dono, Tiago Pereira, confirmou: a câmera grava continuamente, mas o vídeo é sobrescrito após 5 dias. Diego voltou imediatamente à delegacia para falar com o tenente Álvaro Costa mais uma vez. Senhor Silva? Álvaro ergueu as sobrancelhas. Já conversamos, lembra? Eu sei. Mas desta vez tenho uma nova pista.
Há uma câmera em uma loja de celulares em frente ao portão leste da Estação da Luz. Pode ser que ainda tenham as imagens daquele dia, se agirmos rápido. Eu só preciso que o senhor assine uma ordem de verificação ou vá comigo até lá. Álvaro se endireitou na cadeira, franzindo a testa. O senhor não pode exigir isso assim. O senhor não é da polícia investigativa. E tudo isso por causa de uma garota parecida com uma desaparecida de quase uma década. Não é parecida. É a minha filha. Sinto muito, senhor. Mas regras são regras. Diego bateu com força na mesa e se levantou de súbito. Eu juro pra você, se essa menina estiver sendo escondida e você deixar passar essa chance, estará sendo cúmplice de um crime. Álvaro também se levantou, frio. Saia, antes que eu chame a segurança. Diego saiu da delegacia com o rosto pálido, as mãos cerradas com força, veias saltadas. Olhou para o céu nublado e respirou fundo. Tudo bem. Se ninguém o ajudasse, ele faria sozinho. Voltou à loja de celulares, implorando ao Sr. Tiago que guardasse as imagens da segunda-feira. Senhor, eu entendo sua angústia. Mas preciso de documentação legal para liberar os dados. Quanto o senhor quer? Diego abriu a carteira e tirou todo o dinheiro que tinha. Não quero dinheiro. Quero a lei. Me desculpe. Mais uma vez, Diego se afastou em silêncio. Voltando ao hotel, encharcado pela chuva, ele se jogou na cama. Sobre ela, estava o velho caderno onde anotava todos os detalhes do acidente, coordenadas do naufrágio, relatórios de busca, cópias de documentos oficiais do litoral norte de São Paulo. Guardava tudo como se fossem relíquias, não para acusar ninguém, mas para lembrar a si mesmo: aquela menina nunca foi encontrada. Naquela noite, no barzinho no térreo do hotel, Diego encontrou por acaso Beatriz Lima, uma ex-colega de trabalho da antiga empresa. Ela estava em São Paulo para treinar novos funcionários. Quando o viu, parou, surpresa. Diego? É você mesmo? Oi, Beatriz. Diego sorriu, fraco. Depois que você voltou para o litoral norte, ninguém mais teve notícias suas. Eu tinha coisas a resolver. Beatriz o olhou, visivelmente preocupada. Você está tão magro. E com olheiras. Está tudo bem? Diego hesitou. Depois perguntou de súbito: Beatriz, se um dia você visse alguém idêntico à sua filha falecida, o que faria? Ela congelou. Eu não sei. Mas acho que eu não confiaria só nos meus olhos. Eu precisaria de provas. Diego ficou em silêncio, virando o rosto. No dia seguinte, Diego decidiu visitar um velho amigo, André Almeida, que havia sido voluntário na equipe de resgate no litoral norte de São Paulo e que estivera na equipe de buscas no dia do acidente. André morava num conjunto habitacional antigo, na zona norte de São Paulo. Quando Diego tocou a campainha, a porta se abriu, e um homem de barba por fazer, com o rosto cansado, apareceu. Diego? Meu Deus, você por aqui? Precisamos conversar. Entraram no pequeno apartamento. Sobre a mesa, latas de cerveja e jornais velhos espalhados. Diego olhou firme para o amigo. Aquele dia, vocês realmente procuraram a Laura até o fim? André hesitou. Não entendi. Não desconversa. Você foi o último a deixar a praia. Alguém mandou parar as buscas? André engoliu em seco. Demorou alguns segundos até responder: Diego, já faz muito tempo. Eu não queria mexer nisso de novo. É minha filha, André. Diego bateu com força na mesa. Se fosse a sua filha, você ficaria calado? O clima ficou tenso. Por fim, André suspirou: tá bom. Eu vou contar. Diego sentou, os olhos cravados no rosto do amigo. Aquele dia, é verdade que não encontramos o corpo. Mas um oficial, o capitão Eduardo Rocha, da cidade, ordenou que suspendêssemos as buscas após o quarto dia. A justificativa foi o custo alto demais e sem chances de sobrevivência após 72 horas na água. Mas tinha algo estranho. Estranho como?
Ele mandou cancelar até o alerta vermelho. E pediu que a gente não colocasse no relatório que o corpo não havia sido encontrado. Achei muito suspeito. Mas, na época, eu era só um voluntário, não tinha autoridade para contestar. Diego fechou os punhos com força. Por que só está me contando isso agora? Eu tive medo. Depois daquele caso, fui transferido da equipe, sem explicação. E teve gente que apareceu na minha casa. Fizeram muitas perguntas. Tive a sensação de que alguém queria que tudo fosse esquecido. E por que você não denunciou? Quem é a polícia, Diego? Você acha que eles não sabem? Diego se levantou, o rosto lívido. Eu vou descobrir. Eu juro. André segurou seu braço. Me escuta, e se você mexer nisso de novo, vai ter gente que não vai deixar barato. Diego olhou para o amigo por longos segundos, depois soltou o braço. Se minha filha ainda estiver viva, eu não posso ficar parado. Mesmo que isso me custe a vida. Quando saiu da casa de André, o vento frio de São Paulo bateu no rosto de Diego como tapas de alerta. Se o que André dissera era verdade, então tudo o que ele sofreu durante os últimos 9 anos e não foi obra do destino, mas de uma mão intencional que quis esconder a verdade. Um oficial da cidade chamado Eduardo Rocha havia interrompido as buscas. De forma estranha, apressada e fora do protocolo. Por quê? A mando de quem? Quanto mais pensava, mais seu coração acelerava. De repente, o rosto de Carlos surgiu em sua mente, o sorriso forçado, o olhar evasivo, e aqueles conselhos insistentes ao longo dos anos. Você precisa deixar isso pra lá. Você precisa de tratamento. A Laura não pode ter sobrevivido. Carlos foi o responsável por toda a papelada após o acidente. Também foi ele quem esteve ao lado de Clara nos seus últimos dias, enquanto Diego era cada vez mais afastado por estar imerso na própria obsessão. Na manhã seguinte, Diego ligou para Carlos. Alô? A voz de Carlos ainda sonolenta. Precisamos nos encontrar. Não para discutir. Só para esclarecer umas coisas. Você vai começar de novo, é isso? 2 horas. Café Horizonte, na Rua Augusta. Você conhece o lugar. O café pela manhã não estava muito cheio. Diego escolheu uma mesa na varanda, onde podia observar os arredores. Carlos chegou com 10 minutos de atraso, bem vestido, com um leve perfume amadeirado. Parecia um empresário bem-sucedido. Ninguém imaginaria o que havia por trás, uma família despedaçada. Quer tomar algo? Perguntou Diego. Não precisa. Carlos se sentou, o rosto tenso. Carlos estreitou os olhos. O que você quer? Quero a verdade. E talvez você não esteja fora disso. Carlos arqueou uma sobrancelha, riu com desdém. Você está tão obcecado que acha que até seu próprio irmão foi capaz de fazer mal à sobrinha? Você foi quem cuidou da papelada do seguro. Diego falou mais baixo. Ou foi você quem assinou em nome da Clara quando ela já não estava bem? Foi você quem foi autorizado a encerrar as buscas. Você acha que eu não sabia? Carlos se levantou de súbito. Você enlouqueceu. Precisa de um médico. Senta. Rosnou Diego. Ou está com medo que alguém esteja escutando? Carlos olhou ao redor, hesitou e voltou a se sentar. Diego se inclinou. Se eu continuar investigando, e você vai ajudar, ou atrapalhar? Carlos soltou o ar com força. Você vai destruir sua reputação, seu trabalho, se continuar com essa mania. A Laura merece saber a verdade. Não importa o preço. Carlos apertou as mãos, depois disse em voz baixa: Você acha que é o único que sofreu? Eu também perdi minha sobrinha. Eu também, e gostava muito daquela menina. Diego não respondeu. Seus olhos pareciam sangrar. Ambos ficaram em silêncio por 10 minutos. Por fim, Carlos se levantou e foi embora, sem olhar para trás. À tarde, Diego voltou à livraria O Canto das Palavras para falar novamente com o Sr. Martim Oliveira, o velho dono da loja. Diego trouxe uma carta e uma foto antiga de Laura quando pequena.
O senhor lembra da menina chamada Ellie Ramos? Lembro, sim. Por quê? O senhor chegou a perguntar o nome completo dela? Não. Mas eu tenho o e-mail dela. Ela deixou uma vez para acertar a venda de um quadro. Martim procurou nos registros e encontrou a linha lara.ramos.arte@gmail.com. Diego encarou. Lara? Não era o Laura, mas era muito próximo. O senhor sabe com quem ela costuma andar? Tinha um rapaz de cabelo cacheado, nome Luiz. Tem cara de artista, estuda na escola de artes aqui perto. Diego anotou. Saiu da livraria com o coração acelerado. Um nome semelhante. Um e-mail verdadeiro. Um acompanhante conhecido. Finalmente, as peças começavam a se encaixar. Mas ele também sabia, e se alguém estava escondendo Laura há 9 anos, a verdade não estaria apenas em cartas ou e-mails. No caminho de volta ao hotel, Diego percebeu um carro preto estacionado do outro lado da rua, com os faróis acesos mesmo antes do anoitecer. Sentiu algo estranho. Quando virou em uma viela estreita, o carro começou a se mover lentamente atrás dele. Ele rapidamente entrou em uma farmácia e se escondeu atrás da vitrine. O carro parou na entrada do beco e então deu meia volta. Diego suava frio. Alguém o estava vigiando. Saiu da farmácia com as palmas das mãos geladas. Agora tinha certeza, e não era só o passado que estava enterrado. Alguém ainda queria mantê-lo enterrado. Naquela noite, sua cabeça girava com os fragmentos caóticos que tinha encontrado, especialmente com a carta deixada por Clara. Na carta, Clara dizia que sabia que a filha deles ainda estava viva, mas era fraca demais para buscar a verdade. Era um aviso. Um alerta. E tudo parecia muito mais complexo do que Diego jamais imaginara. Na manhã seguinte, Diego pegou o trem expresso de volta ao litoral norte de São Paulo. Precisava fazer uma coisa: revisar todos os documentos relacionados ao acidente, o contrato do seguro e os papéis administrativos que Carlos havia tratado depois da morte de Clara. Entrou no quarto de Clara. Tudo estava exatamente como ela havia deixado. Diego nunca tivera coragem de tocar em nada, com medo de quebrar um mundo que já estava despedaçado. Mas agora, ele não podia mais ter medo. Começou a revirar tudo. Gavetas, caixas de música, porta-joias. Na terceira gaveta, encontrou uma pilha grossa de documentos: pedidos de reconhecimento de pessoa desaparecida, decisões de encerramento das buscas, formulários do seguro, comprovantes, extratos bancários. E, no meio de tudo, um papel com selo vermelho da Companhia de Seguros Seguradora Atlântica do Brasil S.A., confirmando o pagamento da indenização de R$ 240 mil ao representante legal, Carlos Silva. As mãos de Diego tremiam. Abaixo, havia uma cópia da procuração com a assinatura de Clara. Mas a assinatura estava estranha. Ele conhecia a caligrafia da esposa como ninguém. Aquela era trêmula, torta, não combinava em nada. Diego pegou o celular e fotografou toda a papelada. Ligou o computador e comparou com documentos antigos com a assinatura verdadeira de Clara, contrato da casa, certidão de nascimento de Laura. Não precisava ser perito, a diferença era óbvia a olho nu. Levantou-se de um salto. Carlos, foi você? Ele rosnou na casa vazia. À tarde, Diego foi até o cartório da cidadezinha a cerca de 20 minutos de carro, onde Clara costumava resolver papéis quando estava viva. Quem estava de plantão era Estela Fernandes, uma mulher rechonchuda de cerca de 50 anos, com óculos grandes estilo olho de libélula. Com licença, gostaria de verificar uma procuração da minha esposa, Clara Santos. Deve ter sido feita por volta de junho, no ano do acidente. Estela conferiu no sistema e folheou os livros de registros. Sim, e está aqui. Mas, é estranho. Estranho como? Tem 2 documentos com esse nome. Um é uma procuração para o marido, feita um ano antes do acidente, relacionada a um empréstimo bancário. O outro é uma autorização para Carlos Silva, mas sem a assinatura direta aqui no cartório. Só uma cópia autenticada. Cópia autenticada. Não o original?
Exato. E autenticada por um escritório de advocacia em São Paulo, não por nós. Diego agradeceu, mas sua cabeça girava. Agora tudo fazia sentido. Carlos usou uma cópia para representar Clara e receber o seguro quando ela estava emocionalmente instável. Se não foi falsificação, no mínimo foi manipulação de uma pessoa vulnerável. Ele dirigiu até o banco onde Clara havia aberto a conta. Após apresentar os documentos e comprovar que era o ex-marido, solicitou o extrato de movimentações dos últimos meses de vida dela. Quando o extrato foi impresso, seus olhos pararam em uma transação, transferência de R$ 10.000 da conta de Clara para uma conta em nome de O Fundo Ramos para Crianças ou uma organização que Diego nunca tinha ouvido falar. Ele perguntou ao atendente do banco: essa organização atua onde? O funcionário pesquisou no sistema e a sede é em São Paulo. Área de atuação: apoio a crianças, especialmente aquelas que perderam os pais em acidentes. Diego não disse mais nada. Apenas agradeceu e saiu do banco. Seu peito apertava. Ramos. Lara Ramos. Fundo Ramos para Crianças. A última conexão acabava de surgir. Naquela noite, Diego ficou sentado sozinho em sua casa gelada. O vento soprava forte do lado de fora. Ele colocou a carta de Clara sobre a mesa, ao lado da foto de Laura, do extrato bancário e do dossiê do seguro. Organizou tudo como um quebra-cabeça e no centro, Laura. As setas ligavam Clara, Carlos, Ramos, a instituição de caridade. Sua cabeça aparecia em chamas. A verdade estava próxima. E quem a escondia, talvez fosse alguém muito próximo. O celular vibrou. Número desconhecido. Alô? Uma voz masculina, rouca: o senhor Diego Silva? Sim. Sabemos que o senhor está procurando por algo que não devia. Um conselho: pare agora. Não faça com que a morte volte a visitar sua família. Diego ficou mudo. Quem é você? Sou apenas o mensageiro. Não ultrapasse os limites. Ouça bem. Diego falou entre dentes: se vocês tiraram minha filha de mim, eu juro que não vou deixar barato. Não tenho mais nada a perder. A linha ficou muda por alguns segundos, depois a ligação foi encerrada. Diego soltou o telefone, tremendo. Mas não era medo. Era raiva. Alguém o estava vigiando, acompanhando cada passo. E isso só confirmava uma coisa: ele estava no caminho certo. Na manhã seguinte, Diego acordou com o destino bem definido: os documentos do seguro. Abriu os arquivos antigos que antes nunca tinha examinado com atenção, por acreditar que Carlos havia resolvido tudo. Começou a revisar cada página, cláusula por cláusula. O contrato de seguro dizia claramente: em caso de desaparecimento por acidente natural, se o corpo não fosse encontrado em 30 dias, seria considerado óbito legal para fins de indenização. Os beneficiários iniciais eram Diego e Clara, mas na seção o representante legal em caso de emergência, o nome havia sido riscado e substituído por Carlos Silva, autorizado temporariamente. Motivo da mudança? Estado mental instável do beneficiário. Assinado por um tal Dr. Henrique Gomes, psicólogo, nome que Diego nunca tinha ouvido antes. Ele pesquisou a lista de médicos atuantes no litoral norte de São Paulo, mas não encontrou nenhum Henrique Gomes ativo na época. Continuou investigando em fóruns da área médica e encontrou uma informação chocante: Henrique Gomes havia sido investigado por falsificação de laudos em uma clínica particular de São Paulo, e desaparecera antes de comparecer ao julgamento. Diego se jogou na cadeira, o coração acelerado. Uma assinatura falsa. Um médico fantasma. Uma rede de mentiras bem arquitetada. Começou a visualizar todo o enredo. Após o naufrágio, Carlos usou sua influência para levar Laura, que ainda estava viva, para algum lugar, enquanto falsificava documentos para tomar o controle de tudo. Clara, em depressão, estava sem forças para reagir. E Diego havia sido isolado por todos, inclusive pela própria família. Ligou imediatamente para o banco onde Clara havia feito a transferência. Por favor, disse com voz trêmula, preciso de mais informações sobre o Fundo Ramos para Crianças.
Alguém já sacou dinheiro dessa conta? A atendente pesquisou. Só posso fornecer informações públicas. Essa organização é sem fins lucrativos. O diretor é Ismael Ramos, e a sede registrada fica na Rua da Consolação, em São Paulo. Possui licença para atuar com apoio a crianças, especialmente órfãos por desastres naturais ou guerras. Diego anotou tudo e ligou para um conhecido do tempo da faculdade, licenciado João Pereira, advogado. Após ouvir um resumo da história, João se dispôs a ajudar. Mas tome cuidado, João alertou: fundações de caridade são terreno fértil para lavagem de dinheiro ou encobrimento de troca de identidade. Se Carlos estiver envolvido com esse fundo, você está pisando num vespeiro. Eu não temo vespas. Só temo perder minha filha mais uma vez. Naquela tarde, Diego dirigiu até a casa de Carlos, nos arredores de Santos. Antigamente, os dois irmãos eram muito próximos, mas desde a morte de Clara, a relação se tornará tensa. Diego não avisou que iria. Estacionou o carro a uma distância segura e observou. A casa era isolada, portão eletrônico, telhado de telhas vermelhas. Havia luzes acesas. Carlos estava em casa. Tocou a campainha. Carlos atendeu com uma camisa branca, o rosto desconfiado. O que você está fazendo aqui? Carlos olhou atrás de Diego como se verificasse se ele estava acompanhado. Precisamos conversar. A sós. Carlos não o convidou a entrar, mas também não fechou a porta. Fale. Diego estendeu um maço de documentos. Este é o contrato de seguro. Você mudou o nome do representante legal usando um laudo falso. O doutor Henrique Gomes não existe. Carlos franziu a testa. E de onde você tirou isso? Você sabe bem. E tem mais, o Fundo Ramos para Crianças. Clara transferiu R$ 10.000 para lá. Por quê? Que ligação você tem com essa organização? Carlos não respondeu. Apenas encarou Diego e disse, com frieza: você está passando dos limites. Não, quem passou dos limites foi você. Diego rangeu os dentes. Você tirou minha filha desta família. E está escondendo algo terrível. Carlos deu um passo à frente, ficando cara a cara com ele. Você não tem provas. E se continuar, não conte com minha paciência. Pela última vez, Carlos. Se você sabe que a Laura está viva, diga agora. Laura está morta, Diego. Morta há 9 anos. Aceite. Carlos bateu a porta com força. Diego ficou ali, o corpo tremendo. Mas dessa vez, não recuaria. No caminho de volta, Diego passou na casa de Beatriz Lima, a amiga que reencontrara em São Paulo, agora morando no litoral norte com o marido. Ela era a última pessoa que ainda o escutava. Diego. Beatriz abriu a porta, surpresa. O que houve? Você está bem? Preciso de alguém que acredite em mim. Só uma pessoa. Beatriz o convidou para entrar e serviu chá quente. Diego contou tudo: a carta de Clara, a assinatura falsa, o médico inexistente, o Fundo Ramos, o confronto com Carlos. Ela ouviu tudo, sem interromper. Por fim, ela disse: e não sei o que se passa com Carlos. Mas, e conheço uma advogada que trabalhou para o Fundo Ramos há alguns anos. Ela saiu porque desconfiava que havia algo errado. Uma mulher? Sim. O nome dela é Lúcia Carvalho. Vou tentar o contato dela para você. Diego quase pulou da cadeira. Bea, você acaba de me dar a primeira luz em 9 anos. Mas você precisa ter cuidado. Beatriz segurou sua mão. Tem algo muito perigoso por trás disso tudo. Não tenho mais para onde voltar. Naquela noite, ao chegar em casa, Diego encontrou um envelope debaixo da porta. Sem remetente. Dentro, uma folha branca, escrita à mão com tinta preta. Último aviso. Se você não parar, outra pessoa pagará o preço. Na parte inferior, um desenho de um túmulo sem nome. Feito à mão. Com tinta vermelha.
Diego amassou o papel, jogou na lareira e acendeu o fogo. As chamas subiram, ardendo como a fúria em seu peito. Uma semana após a carta anônima com o túmulo desenhado, Diego foi convocado à sede de sua antiga empresa em São Vicente. O autor do chamado era Fernando Mendes, diretor de recursos humanos, e também seu colega de longa data. Diego, disse Fernando, olhando por cima dos óculos grossos, você sabe por que está aqui hoje, não é? Diego sentou-se ereto, o rosto inexpressivo. Talvez. Recebemos algumas queixas de colegas, clientes. Dizem que você anda tenso, falando coisas incoerentes, disperso. Alguns até dizem que você está tendo alucinações. Por acreditar que minha filha está viva? Fernando desviou o olhar e abriu uma pasta sobre a mesa. Eu conheço a história. Todos sentimos muito. Mas Diego, já se passaram 9 anos. E no momento, a empresa não pode manter um consultor sênior que está nessa condição. Seremos obrigados a suspender seu contrato até que você prove estar mentalmente apto para retornar. Diego sorriu de leve. Você quer que eu procure um psiquiatra? Não. Quero que você descanse. Um descanso de verdade. Diego se levantou. Não pegou nenhum papel. Não assinou nada. Saiu da sala como uma sombra, deixando para trás o som frio da porta se fechando. Ao voltar para casa, ele recebeu uma mensagem de Beatriz. Lúcia Carvalho aceitou se encontrar. Mas ela quer conversar em um local público. Café ao sol, amanhã, às 15 horas. Diego respondeu com uma única palavra. Obrigado. Mas, na manhã seguinte, antes mesmo de sair, algo aconteceu. Quando saiu de casa para pegar o carro, viu que o pneu dianteiro esquerdo havia sido esvaziado. Havia sinais claros de que fora cortado com um objeto pontiagudo. Um pequeno bilhete estava preso sob o limpador de para-brisa. Não faça com que outra pessoa morra por sua causa. Dessa vez, Diego não chamou a polícia. Sabia que seria inútil. Silenciosamente, trocou o pneu pelo reserva e alugou um carro para ir até São Paulo. Em silêncio. Parte dele já havia se acostumado com as ameaças. A morte de Clara, o desaparecimento de Laura, o olhar de Carlos, todos já o haviam matado por dentro uma vez. Mas ainda havia algo que ele não havia perdido, a vontade. Lúcia Carvalho estava sentada em um canto do café, cabelo preto e longo, usava óculos, camisa branca simples, mas bem passada. Diego a reconheceu no instante em que a viu, o olhar afiado, os gestos cautelosos, como se estivesse pronta para se levantar e ir embora a qualquer momento. Obrigado por aceitar se encontrar. Diego começou. Tenho só 15 minutos. Lúcia respondeu secamente. Trabalhei no Fundo Ramos por 4 meses. No começo, acreditei que era uma organização legítima. Até que percebi, muitas crianças eram recebidas sem documentação legal. Diego prendeu a respiração. Quer dizer, e crianças com identidade trocada? Lúcia assentiu. Sim. Eles recebiam casos de órfãos ou não identificados, mas não permitiam exames de DNA. Alguns documentos eram emitidos em um único dia, algo impossível dentro dos trâmites legais. Você tem provas? Lúcia balançou a cabeça. Enviei um relatório interno. Depois fui demitida. Confiscaram meu computador alegando violação de segurança. Pensei em processar, mas, uma noite, alguém foi até minha casa. Desde então, deixei a área jurídica. Diego tirou do bolso uma foto antiga de Laura. Você já viu essa menina? É minha filha. Desapareceu há 9 anos. Acredito que ela seja uma das crianças com identidade trocada. Lúcia olhou longamente para a foto. Seus lábios se apertaram. Não tenho certeza. Mas me lembro de uma garota de uns 14 anos chamada Lara Ramos. Tinha olhos castanhos com um anel dourado ao redor, algo muito raro. Era muito inteligente, costumava pintar o mar. Diego sentiu um choque percorrer sua espinha. Ela ainda está lá? Lúcia balançou a cabeça.
Ouvi dizer que foi adotada por alguém influente. Mas ninguém sabia quem era. Diego abaixou a cabeça. O coração parecia prestes a explodir. Lara. O mar. A pintura. O anel dourado nos olhos. Tudo batia. Lúcia colocou a mão na xícara de café. Um último conselho. Se você realmente for continuar e esteja preparado para perder tudo. Diego ergueu os olhos. Eu já perdi. Mas ele não estava preparado para o que viria em seguida. Ao sair do café, o celular vibrou. Número desconhecido. Diego Silva? Uma voz masculina soou, desta vez calma e nítida. É você de novo? Diego apertou com força o volante. Já demos a você a chance. Agora, não há mais nenhuma. Fale direto. Saia de São Paulo. Saia de tudo isso. Caso contrário, o próximo dentro de um caixão será quem te resta. A ligação caiu. Diego não voltou para o hotel. Retornou ao litoral norte de São Paulo em silêncio. A casa estava deserta. Os vizinhos evitavam contato. Numa tarde de abril, Diego entrou discretamente no Centro Cultural da cidade de São Paulo, onde acontecia uma exposição nacional de arte infantil. Ele não planejava ir. Sua viagem de volta a São Paulo era para se encontrar oficialmente com a advogada Lúcia, registrar seu depoimento e protocolar uma denúncia formal contra Carlos e o Fundo Ramos. Mas naquela manhã, enquanto tomava café numa padaria conhecida perto do bairro da Bela Vista, um folheto entre os jornais gratuitos o fez congelar. Num fundo azul claro, uma pintura retratava o mar e um antigo farol, acompanhada do texto: Exposição de Arte Infantil de Memórias do Mar. No canto inferior da imagem, escrito à mão com tinta fina: L. Ramos, 14 anos. A pintura retratava o litoral norte de São Paulo. Não o litoral de forma genérica, mas exatamente o local onde o barco da família havia afundado. E o farol de São Sebastião aparecia com todos os detalhes perfeitos. Uma criança não poderia conhecer aquele lugar sem tê-lo visto pessoalmente. E só havia uma pessoa que Diego sabia que estivera lá em sua infância, Laura. O espaço de exposição ficava no terceiro andar, decorado de forma simples e acolhedora. Paredes brancas, quadros pendurados em fileiras ordenadas. Crianças corriam, riam. Pais se agrupavam, apontavam e comentavam. Diego andava em silêncio pelos corredores, os olhos atentos aos traços familiares. Ao chegar à última fileira, ele parou. A pintura estava lá. O mar do litoral norte ao entardecer. As ondas tocando suavemente as rochas, ao fundo uma pequena silhueta sentada, olhando para o farol. Uma legenda embaixo. Alguém que encontrei em meus sonhos. Diego se aproximou. Seus dedos tremiam, mas ele não ousava tocar no vidro. O senhor está olhando o quadro da Lara? Uma voz infantil soou ao lado. Ele se virou. Diante dele estava uma adolescente esguia, cabelo castanho longo, olhos castanhos com contorno dourado. Sardas discretas nas bochechas. A cicatriz atrás da orelha esquerda visível com o leve sopro do vento. O olhar educado, mas com uma leve desconfiança. O coração de Diego pareceu parar. O mundo ao redor desapareceu. Só restavam ela. E ele. Foi você quem pintou este quadro? Ele perguntou, tentando manter a calma. A garota assentiu. Qual é o seu nome? Lara. Lara Ramos. Mas não sou do litoral norte, moro em São Paulo. Diego forçou um sorriso. Você já esteve no litoral norte de São Paulo? Não tenho certeza. Mas sonho com esse lugar com frequência. Ela baixou a voz. No começo achava que era só imaginação. Mas um dia vi uma foto do farol de São Sebastião em um livro. E soube que já estive lá. Diego apertou os punhos para não tremer. Você se lembra de mais alguma coisa? A menina hesitou. Eu tinha um colar com um pingente de estrela do mar. Usava quando era bem pequena.
Mas perdi por volta dos 6 anos. Disseram que era só um brinquedo velho. Mas eu sempre acreditei que não era. Diego tirou do bolso o colar com o pingente de estrela do mar, já desgastado pelo tempo. A menina olhou, como se hipnotizada. As mãos tremiam. Eu não sei porquê, mas meu coração está acelerado ao ver isso. Lara, Diego murmurou, o seu verdadeiro nome é Laura Silva Santos. Você é minha filha. A garota recuou um passo. Os olhos arregalados. Aquelas palavras soaram como um trovão dentro da galeria silenciosa. Eu não entendo. Você desapareceu há 9 anos, num naufrágio. Nunca encontraram seu corpo. Disseram que você estava morta. Mas eu nunca acreditei. E passei 9 anos procurando por você. Um casal próximo olhou curioso. Lara murmurou. Eu fui adotada por um homem chamado Sr. Ramos. Ele disse que eu era filha de um amigo dele, que morreu. Diego segurou levemente a mão da menina. Eu preciso saber quem foi que cuidou de você. Eu não lembro direito. Ele não morava comigo. Eu vivia com uma mulher chamada Marina. Mas ele aparecia todo mês, deixava dinheiro e dizia pra mim que eu não precisava saber do meu passado. Diego ficou em silêncio. Você pode ir comigo um momento? Ele perguntou suavemente. Lara assentiu com a cabeça. No caminho até o laboratório de DNA, Lara permaneceu ao lado dele, calada. Diego não fez mais perguntas. Cada vez que ele a olhava, ela desviava o rosto. Ela estava com medo e isso era evidente. Mas, ao mesmo tempo, não recuava. Após 2 horas de espera angustiante, o resultado foi entregue diretamente nas mãos de Diego, dentro do consultório. Ele abriu. Leu a primeira linha. Resultado do exame, da relação genética entre a amostra A, Diego Silva Santos, e a amostra B, Lara Ramos, probabilidade de compatibilidade 99,9987%. Relação, pai e filha. Diego caiu na cadeira. Lara olhou, os olhos vermelhos. Eu sou mesmo sua filha? Diego assentiu, com os olhos marejados. Não. Você é minha filha. A menina começou a chorar. Ele a abraçou, e pela primeira vez em 9 anos, sentiu novamente o calor que acreditava ter perdido para sempre. No dia seguinte, Diego, junto com a advogada Lúcia Carvalho e Beatriz, protocolou um pedido no Tribunal da Cidade de São Paulo, solicitando a reabertura do caso de desaparecimento de Laura e a investigação criminal contra Carlos Silva e a organização Ramos. As provas, documentos de seguro falsificados, assinatura falsa de Clara, exame de DNA e, sobretudo, o testemunho de Lúcia sobre o esquema de troca de identidade no Fundo Ramos. A polícia abriu uma investigação especial. Carlos foi convocado. Na primeira audiência, manteve a calma, mas quando os agentes apresentaram o mandado de busca e bloqueio de bens, sua expressão começou a desmoronar. Diego estava no corredor do fórum, olhando por uma janela espelhada. Carlos entrou algemado, escoltado para a sala de interrogatório. Lúcia se aproximou. Ele não vai escapar. A justiça vai processá-lo por fraude, falsificação de documentos e ocultação de pessoa viva. Diego olhou para dentro. Ele disse que eu era louco. Agora é a justiça quem vai falar. Naquela tarde, Diego levou Laura até a estação de trem. Os dois sentaram-se lado a lado no vagão de segunda classe, como dois estranhos que, na verdade, sempre pertenceram um ao outro. Você está com medo de voltar ao litoral norte de São Paulo? Diego perguntou com um olhar afetuoso. Laura balançou levemente a cabeça. Não me lembro de nada daquele lugar. Mas acho que, se é a casa do meu pai, então talvez eu me acostume. Diego sorriu, colocando a mão sobre o ombro dela. Você vai recuperar seu nome verdadeiro. Vai voltar a ser Laura Silva. Laura olhou, apertando os lábios. Pai, você está bravo comigo? Por eu não lembrar de nada sobre você ou a mamãe. Diego balançou a cabeça. Não.
Eu só precisava saber que você estava viva. Estar viva já é suficiente. O trem chegou ao litoral norte de São Paulo ao entardecer. O mar surgiu ao longe, tingido de vermelho pelo pôr do sol. Laura desceu na estação, o vento salgado bagunçando seus cabelos. Ela ficou parada por um momento, depois sussurrou. Eu lembro desse cheiro. Não sei porquê, mas o sal e o vento é como se já tivessem me abraçado antes. Diego sorriu, com lágrimas silenciosas escorrendo pelos olhos. Bem-vinda de volta para casa, Laura. Na manhã seguinte, o sol do litoral norte de São Paulo surgia atrás de nuvens cinzentas. Diego e Laura estavam parados diante da porta antiga da casa, o lugar onde tudo havia se despedaçado, e agora, onde tudo estava recomeçando. Você está pronta? Diego perguntou, a mão tremendo sobre a chave. Laura assentiu com um olhar levemente ansioso. Mas quando a velha porta de madeira rangeu ao se abrir, ela entrou como se uma parte dentro dela sempre tivesse esperado por aquele momento. A casa estava do mesmo jeito. O cheiro de madeira úmida, o som do vento do mar soprando pelas frestas, e as fotos de família nas paredes. Laura andou devagar, tocando com os dedos as molduras, e sua mãe, Clara, com um vestido branco simples, sorrindo radiante sob o sol. Ao lado, Diego. E no meio, uma garotinha de cabelos cacheados e covinhas nas bochechas, segurando firme o colar de estrela do mar. Eu lembro desse rosto, Laura sussurrou. Essa é você, Laura. Diego disse, aproximando-se. No dia do seu aniversário de 5 anos. Laura deu um sorriso leve. Achei que meu nome fosse Lara. Diego colocou a mão sobre o ombro da filha. Seu nome verdadeiro é Laura Silva Santos. E você não precisa viver sob um nome falso por mais um segundo sequer. Dias depois, os jornais estamparam manchetes em letras garrafais. Caso de troca de identidade e apropriação de herança é revelado após 9 anos de silêncio. Em todos os principais veículos de comunicação do Brasil, o nome de Carlos Silva apareceu acompanhado de uma foto dele sendo conduzido algemado para o carro da polícia. As autoridades confirmaram. Carlos falsificou os documentos do seguro e a assinatura de Clara, quando ela já não estava em pleno juízo. Atuou em conluio com o Fundo Ramos para trocar a identidade de Laura e justificar uma adoção. Recebeu a indenização de R$ 240 mil e usou o dinheiro para abrir uma rede de restaurantes, sem dividir com nenhum parente legítimo. Tentou descredibilizar Diego, fazendo-o parecer um pai obcecado e desequilibrado, para manter o segredo. Lúcia Carvalho foi a principal testemunha. Na audiência preliminar, declarou. Carlos mantinha contato frequente com o Fundo Ramos entre 2016 e 2017. Propôs incluir uma criança especial no sistema. Quando questionei o motivo, fui repreendida e instruída a não falar mais sobre o assunto. Quando investiguei por conta própria, fui demitida e ameaçada. Diego foi convidado a dar uma declaração à imprensa após a audiência. Fui chamado de louco, de alguém que vivia em delírio. Mas eu era apenas um pai que não aceitava que sua filha desaparecesse sem nenhuma resposta. Eu acredito que o amor não precisa de provas. Mas a justiça, sim. Laura estava sentada na primeira fileira, chorando em silêncio. Ela segurava o colar de estrela do mar no pescoço, prova incontestável de um vínculo entre pai e filha que havia sido rompido por trapaças, mas que, no fim, foi restaurado. Carlos foi formalmente acusado por 3 crimes. Fraude em seguro. Falsificação de documentos legais. Ocultação de pessoa viva e troca de identidade. As vítimas, Diego Silva e Laura Silva. Durante o julgamento, o promotor apresentou provas contundentes e a procuração falsa, o laudo do médico inexistente Henrique Gomes, os depoimentos de funcionários do banco e da tabeliã Estela Fernandes. O exame de DNA entre Diego e Laura foi exibido em juízo como prova irrefutável. Carlos teve direito à defesa. Mas tudo o que disse foi: eu só queria proteger minha família do colapso. Diego não conseguia aceitar a realidade. Clara já não tinha sanidade. Eu apenas fiz o que era necessário para manter tudo em ordem. O juiz o interrompeu.
Que tipo de ordem pode ser construída sobre o roubo de uma criança e a fraude de todo o sistema judicial? Após 4 dias de julgamento, o tribunal anunciou a sentença. Carlos Silva foi condenado a 12 anos de prisão, perdeu permanentemente o direito de administrar bens e foi obrigado a indenizar Diego e Laura conforme o artigo 186 do Código Civil Brasileiro. Do lado de fora do tribunal, Beatriz abraçou Diego. A justiça foi feita. Mas o mais importante é que, e você reencontrou sua filha. Diego olhou para Laura, que sorria através das lágrimas. Não. Não é reencontrar. É que ela nunca foi perdida. A vida no litoral norte de São Paulo recomeçou. Diego e Laura reformaram juntos a casa. As paredes foram pintadas novamente, as cortinas velhas trocadas, o jardim selvagem podado. Todas as manhãs, pai e filha tomavam café na varanda, olhando para o mar, o mesmo mar que um dia levou o passado embora, mas que também trouxe de volta a esperança. Certa vez, Laura disse: Pai, eu quero manter o sobrenome Ramos como nome do meio. Porque é parte das minhas lembranças, mesmo que sejam lembranças erradas. Diego assentiu. Claro. Desde que você saiba quem realmente é. Laura se matriculou na escola de ensino médio próxima de casa. Nos primeiros dias, tudo era estranho para ela, mas logo se adaptou. Gostava de literatura, pintura, especialmente do mar. Costumava pintar quadros para o pai, faróis, ondas, e o olhar de um homem perdido em pensamentos. Beatriz os visitava nos finais de semana, trazendo bolos e boas notícias. A advogada Lúcia havia sido nomeada nova diretora da Organização de Proteção aos Direitos das Crianças na região norte. A Fundação Ramos foi suspensa, e toda a documentação estava sendo reavaliada. Nós não salvamos só uma vida, mas muitas crianças, disse Lúcia durante um encontro. Diego sorriu. Cada vida merece conhecer a verdade. Numa tarde, Laura sentou-se ao lado do velho piano da mãe, aquele que Diego guardara por 9 anos. Você sabe tocar? Diego perguntou. Laura sorriu. Ainda não, mas a mamãe me ensinou um pouco. Eu não lembro muito bem, mas minhas mãos ainda lembram as teclas. Ela pressionou algumas notas. Uma melodia simples soou. Diego fechou os olhos, deixando o som atravessar cada rachadura em sua alma. Laura parou, e perguntou baixinho. Pai, o senhor acredita que, e tudo isso aconteceu por destino? Diego assentiu. Eu acredito. Mas não é o destino que nos derruba. São as escolhas que nos levam a um novo começo. Ela sorriu. Acho que, e se não fosse por aquele quadro, eu nunca teria descoberto a verdade. Diego se virou, os olhos brilhando. E se não fosse por você, eu já não teria mais motivos para viver. Naquele dia, quando o sol se pôs atrás do farol de São Sebastião, Laura colocou um quadro no cavalete, no mar do litoral norte de São Paulo ao entardecer, com 2 silhuetas, uma grande e uma pequena de pé sobre uma rocha, olhando em direção à luz. Ela assinou Laura Ramos Silva. E escreveu uma frase abaixo da pintura. O pai que nunca desistiu. O amor verdadeiro nunca se rende ao tempo nem à adversidade. A história de Diego nos ensina que a fé, por mais frágil que pareça, pode se tornar a luz que guia se não desistirmos. A justiça pode tardar, mas ela virá, se tivermos coragem de encarar e agir. A verdade não pode ser enterrada para sempre, e o coração humano, por mais ferido que esteja, ainda pode reencontrar o amor. Viva para proteger o que é certo, pois essa é a forma de preservar o que há de mais humano em nós. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.